Olá, pessoal. Eu sou a professora Zélia Bezerra. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo trigonometria no círculo trigonométrico e nós vamos estar resolvendo algumas questões que abordam esse conteúdo. Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz que no ciclo trigonométrico, em qual quadrante está localizado o arco de menos 1.665 graus? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar esse sinal aqui, não é? Se esse sinal está negativo, indica que no ciclo trigonométrico nós vamos ter o giro no sentido horário, né? Mas vamos lá. 1.665 graus, ele é maior que uma volta, porque uma volta no ciclo trigonométrico é 360 graus. Então, nós vamos aqui pegar esse valor, 1.665, e a gente divide por 360 graus, né? E ao fazer essa divisão, a gente acha 4, né? Quer dizer, 4 voltas completas, e sobra 0,625, ou seja, 625 milésimos de 360 graus. E é o que eu reforço sempre, pessoal, esse valor que sobra não é em graus, né? Porque se fosse em graus, 665 graus seria ainda maior que uma volta, né? Então, eu posso pensar de uma outra forma, né? Eu posso pegar também esse 0,625 e multiplicar por 360, ou verificar quanto dá 4 voltas completas de 360 graus. E ao fazer essa multiplicação, eu obtenho 1.440 graus. Então, eu pego o valor do total de voltas, que era 1.665, subtraio de 1.440, encontro como resultado 225 graus. Então, quer dizer que ele vai dar 4 voltas completas e ainda vai dar uma volta de 225 graus. Lembrando que essa volta vai estar no sentido horário, né? Que é o sentido que a gente costuma trabalhar é o sentido anti-horário, e aí, nesse caso, quando ele vem com esse sinal negativo, quer dizer que ele vem no sentido horário, né? No sentido negativo. Então, vamos lá. A primeira volta, né, seria uma volta de 360 graus, mais outra volta de 360 graus, mais outra volta de 360 graus e mais outra volta de 360 graus. 4 voltas de 360 graus, que dá esse valor, 1.440 graus. E aí, essa volta de 225 graus. Então, essa volta, ressalto mais uma vez, sentido horário. Então, eu tenho aqui, ó, 0 graus. Esse quadrante, um quadrante completo, 90 graus, 180 graus. E aí, 225 passa de 180, né? Passa quanto? Né? 180 mais 45 daria um ângulo de 225 graus. Então, ele vem até mais ou menos esse ponto aqui do círculo, né? Então, esse ângulo de 225 graus, ele vai estar exatamente, vai ser uma volta que vai vir até aqui, né? Em qual quadrante ele se localiza? Esse quadrante é o segundo quadrante. E aí, pessoal, se eu quisesse saber qual era o valor desse ângulo no sentido horário, eu teria um ângulo de 90, né? Primeiro quadrante, 0 até 90, e eu teria aqui, dividir ao meio, então seria 90 mais 45, nós chegaríamos aqui a um ângulo de 135 graus, se ele estivesse girando no sentido anti-horário, né? E aí, como ele veio no sentido horário, que foi o sentido inverso, então nós chegamos até aqui, que foi o percurso de 225 graus, no sentido negativo. Ok? Então, resposta final para essa questão, segundo quadrante. Eu espero que vocês tenham entendido.
Se tiver dúvida, vai lá nos comentários e pergunta, que eu responderei assim que for possível. Então, em seguida, pessoal, vamos resolver mais uma questão. Essa questão diz: um automóvel percorre 157 metros em uma pista circular, descrevendo um arco de 72 graus. Determine a medida do raio da curva. Então, essa questão pede a medida do raio, que é esse segmento de reta que vai do centro do círculo até a extremidade. Esse automóvel, né, ele percorreu esse percurso de 157 metros, né, esse percurso aqui foi 157 metros, e esse percurso corresponde a um arco de 72 graus, que é essa abertura que nós temos aqui, ó, 72 graus. E está sendo pedido na questão medida do raio. Então, a gente vai trabalhar aqui com duas grandezas, né? A grandeza metro, né? Percurso aqui, que foi dado em metros, e a abertura do ângulo, que foi dado em graus. Duas grandezas, graus e metros. Então, nós temos aqui graus, as duas grandezas, comprimento que vai ser dado em metros, 72 graus, 157 metros, né? E aí eu observo aqui que se eu considerar meia volta, meia circunferência, é um ângulo de 180 graus, né? Porque meia circunferência é 180 graus, e meia volta, né? Metade de comprimento de uma circunferência é πr, né? Porque o comprimento completo, se fosse a volta completa na circunferência, seria 2 πrs. Então, a metade de uma circunferência é πr. Então, nós vamos fazer aqui uma regra de 3, produto dos extremos por produto dos meios. Então, 72 graus vezes πr vai dar 72 πrs, e 180 graus vezes 157, a gente vai fazer essa multiplicação e vai obter como resultado 28.260 graus. Eu vou isolar apenas o R, porque é o que a questão está me pedindo, e esse 72 vezes π, ele está multiplicando, então a gente passa ele para cá dividindo. Lembrando que neste caso aqui eu estou procurando comprimento, então esse π vai ser substituído por 3,14, né, que é um número real. Se eu estivesse procurando grau, esse π seria substituído por 180. Neste caso eu troquei por 3,14, porque nós estamos trabalhando com número real, com medidas, né? Então, ao multiplicar 72 vezes 3,14, eu obtenho como resposta 226,08. E agora eu divido, na verdade aqui, né, eu tinha graus no primeiro e no segundo membro, eu cortei, né? Então, esse graus desapareceu, realmente ficou também um número natural aqui. Eu divido 28.260 por 226,08 e obtenho como resposta 125 metros. Então, o que a questão me pedia era a medida desse raio, e aí nós acabamos de encontrar a medida do raio, 125 metros. Ok, pessoal? Eu espero que vocês também tenham entendido essa, e vamos resolver mais uma questão. Essa questão, ela vem vários itens, eu escolhi aqui 2 itens para trabalhar com vocês. É uma questão que cai muito em provas do SPAES, em provas do SAEB e em provas do Enem. Ela vai trabalhar com ângulos e ela associa aos ponteiros de um relógio. Então, primeira coisa que nós temos que saber é que uma volta completa na circunferência é 360 graus, né? A gente tem aqui 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus
E a volta completa, né, vai ser 360 graus. Então, pessoal, analisando aqui o relógio, então, se eu dividir esse relógio aqui em 4 quadrantes, nós teríamos aqui também, ó, 0 graus, 90 graus, o primeiro quadrante, né? Cada quadrante a cada 5 minutos, nesse quadrante aqui, nós vamos ter um ângulo de 30 graus, né? 30 graus, com mais 30 graus, com mais 30 graus. 30 graus, 60 graus, 90 graus. Então, eu posso afirmar que a cada 5 minutos eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, tem algumas observações que eu gostaria de fazer para vocês, né? O relógio é uma circunferência e toda circunferência mede 360 graus, o mostrador do relógio, né? Seria equivalente a uma circunferência de 360 graus. O relógio está sendo dividido em 12 partes, né? Começa aqui 12, 1, 12, então, eu posso contar, né? Cada 4 quadrantes, cada quadrante 3 partes, então 4 vezes 3 dá 12 partes. Então, uma hora completa corresponde a 12 partes de 30 graus. O cálculo dos graus, que cabe a cada hora, é 360 dividido por 12,30, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né? Cada 5 minutos, 30 graus. 30 graus. O ponteiro dos minutos dá uma volta inteira no relógio durante 1 hora. Né? Então, a cada 12 vezes 30 aqui, né, vai dar os 360 graus. Enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, o ponteiro das horas só percorre 30 graus. Enquanto os minutos andam aqui 1 hora completa, vai andando de 5 em 5 minutos, até percorrer os 60 minutos, e o ponteiro das horas só se desloca 30 graus. O ponteiro dos minutos se move e o ponteiro das horas também se move. Então, quando eu digo que são 12 horas e 30 minutos, não quer dizer que o ponteiro das horas vai estar no 12 e o ponteiro dos minutos vai estar no 6, porque há um deslocamento a cada 5, né? À medida que o ponteiro dos minutos vai se deslocando, o ponteiro das horas também vai deslocando. Só que é uma proporção diferente. E a equivalência entre graus e o ponteiro das horas, né, é de 6 graus. A cada 30, a cada 5 minutos, né, aqui a cada 30 graus, o ponteiro das horas se move 6 graus. É uma equivalência. Então, observem esses dados, quem quiser fazer o print aqui, né, nesse momento, a gente tem, essas informações são super importantes para que a gente compreenda a resolução dessa questão. E aí, eu vou resolver o item B dessa questão, que eu quero saber o ângulo formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 8 horas e 30 minutos. Então, nesse momento, eu vou resolver o item B. A princípio, 8 horas e 30 minutos, eu localizo aqui. O ponteiro pequeno, a gente pensa que ele deveria estar no 8, né? E o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro das horas, vai estar no 6. Só que há um deslocamento, como eu disse, ó. O ponteiro dos minutos saiu aqui do 12, né? E percorreu até o 6. E esse ponteiro das horas foi se deslocando, porque daqui a pouco vai chegar em 9 horas. Então, como eu vou verificar isso aqui, né? Olha, a princípio, você pensa que seria só isso, né? 8 horas e 30 minutos, mas não, houve esse deslocamento. Então, vamos lá. Eu obtenho aqui, por exemplo, o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, e o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, né? Então, nós vamos ter
Enquanto o ponteiro grande se move 60 minutos, que é uma volta completa, o ponteiro pequeno se move 30 graus, né? Uma volta completa, 60 minutos, ponteiro aqui das horas se move 30 graus. Entretanto, se o ponteiro dos minutos percorreu, né, o ponteiro grande aqui percorreu 30 minutos, o ponteiro das horas, que é o ponteiro pequeno, percorreu quantos graus? Então, aqui também vai ser duas grandezas, né? Ponteiro grande e ponteiro pequeno. O ponteiro grande aqui está sendo dado, né, em minutos, e o ponteiro pequeno está sendo dado em graus, porque ele quer saber a medida do ângulo. E medida de ângulo, ela é dada em graus ou em pi rad. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com graus. Então, fazendo essa regra de 3, nós vamos ter, 60 vezes x vai dar 60x, e 30 minutos vezes 30 graus vai dar 900. Essas duas grandezas aqui, minutos por minutos, a gente anula ela, e aqui daria 900 graus. Então, eu isolo x, que é o que eu estou querendo saber, né? E aí, esse 60 divido a equação toda por 60. Então, posso simplificar aqui, cortar esse zero numerador pelo zero do denominador e dividir 90 por 6. E ao fazer essa divisão, eu acho uma resposta 15 graus. Então, quer dizer que esse ponteiro pequeno saiu do 8 e se moveu 15 graus. Só que ele não quer saber só esse movimento de 15 graus, né? Esse movimento aqui do 15 graus. Ele quer saber esse ângulo completo entre os dois ponteiros. Então, eu observo essa divisão aqui, a cada 5 minutos, nós temos 30 graus, né? 30 graus entre os 6 e os 7, que era 5 minutos, mais 30 graus entre os 7 e o 8, que é mais 30 minutos, e mais o 15 graus. Então, eu somo tudo, né? 30 com 30, 60, com mais 15, então eu vou obter esse ângulo aqui, que vai ser um ângulo alfa, que vai ser um ângulo de 75 graus. E aí eu vou resolver mais um outro item desse aqui para que vocês fixem esse conteúdo. Eu repito, eu acho ele super importante, é uma questão que é muito recorrente em avaliações. Então, vamos para mais uma questão sobre esse assunto. Eu escolhi o item C, eu quero o ângulo formado entre os dois ponteiros do relógio, quando nós temos